Olá, olá, antes de tudo, muito obrigado por estarem a acompanhar em direto uma emissão da Entidade Reguladora da Saúde nas suas redes sociais, na página eletrónica da ERSE, no canal YouTube, no LinkedIn e no Instagram. Esta é mais uma edição do Fórum 20 anos, 20 temas, realizado no âmbito das comemorações dos 20 anos da Entidade Reguladora da Saúde. O tema que vamos abordar é requisitos técnicos de instalações mecânicas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, normalmente conhecido como AVAC. O tema vai ser apresentado pelo Nuno Almeida, do Departamento de Registro e Licenciamento, e os fóruns 20 anos, 20 temas são um espaço de discussão abertos ao público e em direto. Para participar, basta só estar a ver no canal da Entidade Reguladora da Saúde. Não é necessário qualquer inscrição prévia. Mas há uma nota importante para vos transmitir. Os fóruns são gravados para depois ficarem disponíveis e poderem ser vistos por mais pessoas e assim, para efeitos de RGPD, quem submete perguntas ou questões durante o fórum deve ter em conta que está a autorizar a sua exibição dos dados que escrever, sendo que nós, deste lado, vamos ter o cuidado de não exibir mensagens que contenham situações pessoais e específicas. A forma mais simples de participar neste fórum é utilizar a caixa de comentários ou de mensagens que está no vosso ecrã. Podem colocar as perguntas ou as dúvidas que tenham e nós vamos tentar responder. Contudo, as perguntas devem ser sobre o tema que está a ser debatido. Outras questões não serão respondidas nem serão abordadas. Dentro do possível, vamos tentar responder a todas as questões, particularmente aquelas que sejam mais pertinentes, mas algumas certamente vão ficar de fora. Há outra forma de participar, que é submeter questões em vídeo. E para essa situação é necessário cumprir um conjunto de requisitos. Para enviar uma questão em vídeo, deve antes de tudo aceder à página da Entidade Reguladora da Saúde em www.ers.pt, procurar o menu Eventos, Fórum 20 anos, 20 temas, verificar qual é o próximo tema do fórum e depois, se achar pertinente, deve gravar uma pergunta para um dispositivo móvel e memorizar onde vai colocar o ficheiro. Após gravar a pergunta, deve voltar à página do fórum e clicar no botão Enviar vídeo. Vai abrir uma nova página que deve ler com atenção, deve assinalar os campos obrigatórios, neste caso são 3, deve preencher o nome e o apelido, deve escolher o vídeo que quer submeter, neste caso já estava pré-gravado, e enviar a pergunta. Depois de enviar e submeter o seu vídeo, é só esperar que o mesmo apareça durante a emissão. Olá, Nuno. O fórum de hoje tem como tema requisitos técnicos de instalações AVAC. Este é um fórum um pouco técnico, mas é fundamental para a prestação de cuidados de saúde de qualidade. Acresce que no início deste ano foram publicadas novas portarias, o que significa alterações e novas obrigações. Mas nada melhor do que o Nuno Almeida para nos falar sobre isto. A palavra é tua. Bom dia a todos, obrigado pela tua apresentação, Vítor. Então vamos dar início a este fórum. Portanto, sejam bem-vindos a mais um fórum 20 anos, 20 temas, desta vez subordinado aos requisitos técnicos das instalações mecânicas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, gases medicinais e aspiração. O meu nome é Nuno Almeida, sou técnico superior de regulação especialista e um dos engenheiros mecânicos da Unidade de Fiscalizações do Departamento de Registro e Licenciamento da Entidade Reguladora da Saúde. Este fórum acontece depois da publicação das portarias revistas em março deste ano. Já todos conhecemos as portarias ao detalhe, por isso vamos focar-nos ao longo da apresentação apenas naquilo que é novo. Assim sendo, temos apenas 2 pontos na agenda. O primeiro relativo à documentação em arquivo e aos elementos instrutórios dos pedidos de licenciamento ordinário. Vamos falar de toda a documentação que os prestadores devem possuir em arquivo e da documentação que devem apresentar para a instrução dos pedidos de licenciamento.
Abordaremos também aquilo que deve constar dessa documentação para que a mesma seja validada pela ERSE. No segundo ponto, vamos passar muito rapidamente pelas novidades e alterações às portarias. Os que já tiveram a oportunidade de as ler com mais atenção já terão percebido que não há, falando apenas das instalações técnicas, alterações significativas, mas sim pequenas afinações e simplificação de termos e conceitos que vieram acabar com as dificuldades de interpretação que existiam em relação a algumas questões. O processo de revisão foi complexo, foi demorado, contudo o caminho seguido foi um passo em frente na garantia de uma prestação de cuidados de saúde cada vez com mais qualidade e segurança para utentes e profissionais. Antes de seguirmos para a apresentação propriamente dita, deixo-vos aqui este primeiro slide, penso que será útil, uma vez que nele tem a ligação direta para todas as portarias e decretos-lei atualmente em vigor na área do licenciamento. Ora, documentação em arquivo e os elementos instrutórios. Temos, portanto, aqui duas coisas diferentes. A documentação em arquivo é, tal como o nome indica, um conjunto de documentos que todos os prestadores devem possuir a todo momento para consulta pelas entidades fiscalizadoras, no caso concreto a ERSE. Ou seja, se forem contemplados com uma fiscalização ou avaliação periódica, há um conjunto de documentos que devem estar no estabelecimento e que devem ser do conhecimento de todos os profissionais que possam acompanhar as equipas durante a diligência presencial. Esta documentação pode estar em suporte físico ou digital. Tem de estar acessível. Já os elementos instrutórios, apesar de incluírem documentos que após a conclusão do processo de licenciamento também têm de estar disponíveis para consulta, são documentos que têm que ser apresentados à ERSE em fase prévia à sua entrada em funcionamento e sem os quais o processo não pode ser iniciado. Se consultarem o sítio da internet da ERSE no separador prestadores, podem encontrar toda a informação necessária quanto ao procedimento simplificado, como ordinário, nomeadamente a checklist que usamos nas ações de fiscalização e nas vistorias. Estas checklists estão em fase de atualização em resultado da revisão das portarias. No caso específico dos pedidos de licenciamento ao abrigo do regime ordinário, podem inclusivamente descarregar um formulário de controle que criamos para que garantam que não lhes falta nenhum documento e que os mesmos estão de acordo com aquilo que se pretende. Este formulário de controle encontra-se ao fundo da página que lhes é mostrada quando clicam em pedido de licenciamento. Uma última nota em relação à documentação relativa aos pedidos de licenciamento ordinário, para lembrar que após a admissão do pedido, a ERSE faz sempre, sem exceção, um pedido de informação adicional ao abrigo do artigo 8º do Decreto-Lei 127/2014, de 22 de agosto, imprescindível à avaliação da conformidade do estabelecimento e sem a qual o processo não será concluído. Esta documentação não passa, na maioria dos casos, da documentação que devem dispor em arquivo. Passando então finalmente à documentação em arquivo, temos a certificação dos equipamentos elevadores e as inspeções periódicas. Esta obrigatoriedade decorre da transposição da Diretiva Ascensores para a legislação nacional em 1998, que regulou a concepção, o fabrico, a instalação, os ensaios e o controle final dos ascensores. Os ascensores e os seus componentes de segurança só podem ser colocados no mercado ou em serviço quando reúnem as necessárias condições de segurança, condições essas que só se mostram cumpridas quando os ascensores e os seus componentes de segurança estão de acordo com as normas harmonizadas aplicáveis. Antes de lhes ser aposta a marcação CE e de serem colocados em serviço, os ascensores e os componentes de segurança são sujeitos a uma avaliação de conformidade. Depois, ao longo da sua vida útil, o ascensor deve ser alvo de manutenções preventivas ao abrigo da legislação, ao abrigo do Decreto-Lei 320 de 2002. Notem que estas atividades de manutenção têm obrigatoriamente de ser asseguradas por empresas reconhecidas pela Direção-Geral de Energia e Geologia. Em relação à certificação de inspeção e inspeção das instalações de gás, as inspeções periódicas devem ser realizadas de 5 em 5 anos em instalações com mais de 10 anos e de 3 em 3 anos em instalações de gás na restauração, hotelaria, escolas, hospitais e estabelecimentos públicos ou particulares com capacidade superior a 250 pessoas. Depois temos a cópia do relatório de ensaios do sistema de climatização demonstrativos do cumprimento dos requisitos exigidos nas portarias e na legislação em vigor,
assinado por um técnico habilitado, acompanhado por cópia da declaração válida emitida pela ordem profissional a que pertence o técnico que atesta as competências para o ato. Ou seja, muitas vezes o que aqui é suficiente vocês terem em vossa posse e nos apresentarem será o relatório da auditoria energética no âmbito do sistema de certificação energética. Depende do detalhe com que este relatório foi elaborado, mas o mais adequado é o relatório dos ensaios de comissionamento da instalação. Nestes relatórios temos sempre, ou pelo menos devíamos ter, todos os parâmetros necessários para validar o cumprimento dos requisitos previstos nas portarias e na legislação geral, incluindo o sistema de certificação energética, a higiene e segurança no trabalho, por aí fora. Cópia dos relatórios de inspeção a sistemas técnicos no âmbito da legislação em vigor na área da eficiência energética. Isto é mais ou menos uma novidade, uma vez que a legislação já existe desde a publicação do Decreto-Lei 101D de 2020, 7 de dezembro, e o que se pede já é obrigatório desde 2020. A sua inclusão nas portarias serve para simplificar a vida de quem explora os estabelecimentos e acaba sempre por ter alguma dificuldade em saber tudo aquilo que tem de cumprir em áreas de saber que não domina. Muito rapidamente, apenas os GES, ou seja, os grandes edifícios de comércio e serviços em funcionamento e com área útil de pavimento igual ou maior que 1000 metros quadrados, estão obrigados a dispor de plano de manutenção preventiva, atualizado e elaborado pelo TGE. E o que é o TGE? Perguntas tu, Vítor. Com o Decreto-Lei 101D passamos a ter 5 profissionais associados ao sistema de certificação energética. O PQ1, que é o perito qualificado nível 1, que pode emitir certificados energéticos de pequenos edifícios de comércio e serviços, competência de climatização menor ou igual a 30 kW. O PQ2, que é o perito qualificado de nível 2, que emite os certificados energéticos para quaisquer edifícios, sejam eles pequenos edifícios de comércio e serviços ou grandes edifícios de comércio e serviços, realiza as avaliações periódicas nos GES, recolhe e submete no portal SE toda a informação sobre os consumos de energia anuais dos GES, elabora e submete no portal SE os planos de melhoria e desempenho energético dos GES. Depois temos os TRM, os técnicos responsáveis pela manutenção, pela instalação e manutenção. Neste caso, a sigla foi mudando ao longo dos anos com as atualizações legislativas, mas as competências são sempre mais ou menos as mesmas, e este técnico acompanha a instalação, a substituição ou atualização dos sistemas técnicos no âmbito do plano de manutenção, assegura a correta manutenção no GES e supervisiona as atividades relacionadas com o mesmo, e submete no portal a informação sobre a manutenção e a documentação dos sistemas instalados nos pés e os consumos de energia em habitações e nos pequenos edifícios de comércio e serviços, isto a pedido do proprietário. Depois aparece finalmente o TGE, que é o técnico de gestão de energia, e é este técnico agora que elabora e submete no portal SE o plano de manutenção e submete no portal SE os resultados da execução do plano de manutenção, a documentação dos sistemas instalados no GES e os consumos anuais de energia destes edifícios. Por fim, aparece o TIS, o técnico de inspeção de sistemas técnicos, que realiza inspeções aos sistemas técnicos com potência nominal ou potência nominal de aquecimento superior a 70 kW. Estamos a falar de sistemas de aquecimento, sistemas combinados de aquecimento e ventilação, sistemas combinados de aquecimento e preparação de água quente e sistemas de preparação de água quente, incluindo os geradores de calor, os sistemas de controle e grupos de circulação, os sistemas de ar-condicionado, sistemas combinados de ar-condicionado e ventilação. A primeira inspeção, a realizar pelo TIS, deve acontecer 3 anos após a instalação do sistema técnico e depois disso, para potências entre os 70 e os 250 kW, de 4 em 4 anos. Acima dos 250 kW, são realizadas inspeções de 2 em 2 anos. Em relação à qualidade do ar interior, as dúvidas que nos colocam são quase sempre as mesmas. Existia a ideia errada de que nem todos os edifícios de comércio e serviços estavam obrigados a avaliar a qualidade do ar interior, mas todos sabíamos que existia, já há muitos anos, legislação que nos obrigava a cumprir requisitos mínimos no que concerne a renovações do ar e concentrações máximas de contaminantes do ar. A verdade é que o Decreto-Lei 101D estabelece que todos os edifícios de comércio e serviços estão obrigados ao cumprimento dos limiares de proteção que constam na Portaria 138G de 2021, de 1 de julho. Ora, a verificação desse cumprimento só é possível com a realização de ensaios de qualidade do ar interior.
Os compartimentos que devem ser ensaiados e a forma de definir os pontos de amostragem está prevista no despacho 1618 de 2022 da Direção-Geral de Saúde e Direção-Geral de Energia e Geologia. Portanto, os espaços a agrupar devem ser agrupados espaços da mesma zona, devem ser semelhantes no que toca à sua ventilação. Os espaços de serviços por unidades de tratamento de ar ou unidades de tratamento de ar não distintas também devem ser considerados zonas distintas. Devem apresentar semelhantes tipos e níveis de atividade, cargas térmicas e fontes de emissão poluentes. Devem ter semelhante compartimentação e organização. Devem constituir zonas distintas de medição também aqueles onde hajam registro de queixas. Ou seja, o estabelecimento está equipado com 10 gabinetes de consulta, 2 salas de sujos, um armazém geral e uma recepção. A amostra deve incluir pelo menos um gabinete de consulta, uma sala de sujos, o armazém e a recepção. Evidentemente que se estivermos a falar de uma unidade hospitalar com 100 gabinetes de consulta, 30 salas de sujos, 3 armazéns, 10 recepções, a nossa amostra deve ser alargada proporcionalmente. A cópia do certificado de dispositivos médicos, incluindo-se o sistema de distribuição de gases medicinais, em conformidade com o previsto na legislação em vigor. Devemos garantir que todos os dispositivos médicos em utilização na unidade, sejam eles o sistema de distribuição de gases medicinais ou os outros normais utilizados pelos profissionais de saúde, dispõem da obrigatória marcação CE. Os sistemas de distribuição de gases medicinais são dispositivos médicos do tipo 2B e, por esse motivo, devem também, obviamente, ostentar a marcação CE. Esta marcação CE pode ser obtida de duas formas. Temos instaladores que estão habilitados a emitir o certificado CE para o sistema no seu conjunto, ou seja, constroem um dispositivo que certificam tratar-se de um dispositivo médico do tipo 2B, e temos instaladores que, não se encontrando habilitados a emitir a marcação CE, desta forma, fazem assemblagem de dispositivos médicos. E estes instaladores devem nos apresentar a certidão de Infarmed que comprova o registro de todos os dispositivos médicos instalados, tubagem de cobre, válvulas, manómetros, alarmes, todos os materiais e equipamentos que integram o dispositivo ou o sistema. Devem apresentar a prova ou o certificado em que são fabricantes de sistemas ou conjuntos de dispositivos médicos nos termos do número 3 do artigo 30º do Decreto-Lei 145 de 2009, do 17 de junho. Devem apresentar a declaração de verificação de compatibilidade e design dos diversos dispositivos médicos do sistema e ensaios em conformidade com a norma 7396. Além destes elementos, e como forma de garantia da qualidade e segurança destes dispositivos, a EST verifica, no decurso das diligências que realiza junto aos prestadores, nas fiscalizações e nas vistorias, o cumprimento de alguns pontos da norma 7396, nomeadamente a identificação, pintura e fixação das linhas de cobre, bem como a sua proteção elétrica. As principais falhas que detectamos continuam a ser a utilização de válvulas de corte não apropriadas para utilização com gases medicinais, mais concretamente no caso do oxigênio, linhas de cobre suportadas pela esteira elétrica, sem pinturas em zonas à vista, ausência de identificação do gás e da direção do fluxo e ausência da equipotencialização da rede. Não se esqueçam também que as centrais de vácuo e extração de gases anestésicos devem estar instaladas em compartimentos autónomos, ou podem ter um compartimento comum às duas centrais, mas um compartimento autónomo. Compartimentos autónomos pressupõem paredes, portas e ventilação. Não são gaiolas de rede dentro de outras áreas técnicas e outras especialidades. A central de extração de gases anestésicos aparece inúmeras vezes instalada na central da vácuo, onde pode, com alguma facilidade, falha de equipamento, descarregar os gases em zona de admissão de ar novo. Tenham também atenção às zonas onde fazem a exaustão das centrais, devem estar colocadas no mínimo 3 metros acima de qualquer zona de admissão de ar. Os equipamentos sob pressão em conjuntos destinados a conter um fluido a pressão superior a 0,5 bar e os recipientes sob pressão simples destinados a conter ar ou azoto estão sujeitos a licenciamento antes da sua entrada em funcionamento, conforme determina o regulamento aprovado pelo Decreto-Lei 131/2019, 30 de agosto. Os processos de licenciamento para estes equipamentos estão sob responsabilidade do Instituto Português da Qualidade e os prestadores devem estar na posse da documentação que o ateste.
Já todos sabemos que o certificado energético é obrigatório quando construímos uma casa, alugamos ou vendemos uma loja ou construímos um hospital. Ainda assim, continuamos a detectar algumas inconformidades nos certificados energéticos que nos vão chegando. Estas inconformidades dizem respeito essencialmente ao conteúdo mínimo que deve constar dos mesmos e que se encontra definido no despacho 7476/A/2021. Resumidamente, os certificados energéticos devem apresentar uma descrição sucinta do edifício de operação, propostas de medidas de melhoria para a redução das necessidades de energia para a otimização dos níveis de saúde, conforto e qualidade do ar interior, conjunto de medidas de melhoria, recomendações sobre sistemas técnicos e onde aparecem mais falhas, identificação e descrição das soluções construtivas dos sistemas técnicos e da ventilação, identificados em projeto e ou durante a visita ao imóvel, e detalhe das respectivas medidas de melhoria quando propostas. Ou seja, comprar um estabelecimento que funcionava como frutaria e vão transformá-lo numa unidade de medicina física e reabilitação. Obviamente terão de proceder à atualização do certificado, porque os sistemas instalados e aqueles que vão ter de instalar serão completamente diferentes e podem inclusive influir diretamente na classe energética da fração ou do edifício. O mesmo se aplica no caso de grandes renovações. Por fim, não se esqueçam que a fixação do certificado energético ou da informação contida no mesmo é obrigatória nos GES e nos edifícios detidos por entidade pública nos termos da lei. No que respeita ao ruído e ao cumprimento da lei geral, aparece agora em todas as portarias a obrigatoriedade de existir em arquivo o relatório de ensaios que comprovem o bom funcionamento dos equipamentos geradores de ruído. Estes ensaios devem demonstrar a segurança da exposição dos utilizadores do estabelecimento, bem como daqueles que de alguma forma possam ser afetados por aqueles equipamentos. Podemos estar a falar dos equipamentos de vácuo, do compressor de um gabinete dentário ou de uma qualquer área técnica de ABAC. Os relatórios de classificação de sala limpa estão aqui um bocadinho fora do sítio, mas era este o slide com mais espaço livre e por isso há que economizar espaço e tempo. Estes relatórios sempre foram solicitados pela EST como forma de comprovar o bom funcionamento dos equipamentos e sistemas associados às zonas críticas ou mais sensíveis das unidades hospitalares. Estamos de uma forma muito simples a falar daqueles compartimentos das unidades hospitalares que são servidos por filtragem terminal absoluta, filtros EPA ou UPA. Tem um compartimento ou um qualquer serviço que tem filtros EPA, é este que é o relatório de classificação de sala limpa. Como não há regra, sem exceção, as salas de exames endoscópicos não são normalmente sujeitas a este tipo de ensaios pelo facto de estes exames não serem considerados um procedimento limpo. Este limpo, entre aspas, obviamente. Não havendo referência explícita ao normativo a utilizar, é este aceitável independentemente do normativo por qual os ensaios fossem realizados. Com a revisão das portarias, as unidades de internamento e bloco operatório e as unidades de cirurgia de ambulatório, com os compartimentos nas condições que referi acima, devem, de forma obrigatória, realizar estes ensaios de acordo com o previsto nas partes 1 e 2 da norma ISO 14644. A referência aos ensaios não consta da portaria de radiologia, mas não se esqueçam, devem também ser realizados para a sala de angiografia. Depois temos o plano de prevenção e controle da legionela, que é aplicável a todos os setores de atividade e aos equipamentos que possam gerar aerossóis. Ou seja, tem um ou mais destes sistemas ou equipamentos, têm de ter plano de prevenção e controle da legionela. E não se esqueçam das cadeiras de dentista. O sistema de abastecimento de água à cadeira pode ser um ponto de contaminação. O artigo 6º da Lei 52 de 2018, de 20 de agosto, estabelece os parâmetros que devem estar previstos para a elaboração do plano de prevenção e controlo. E define também os elementos que devem integrar o plano. Não podem faltar a análise de risco, o cadastro completo e atualizado dos equipamentos, redes ou sistemas, a identificação das competências dos técnicos envolvidos no plano, a identificação de pontos críticos, programa de manutenção e verificação de sinais de corrosão e contaminação dos equipamentos, redes ou sistemas, um programa de revisão, limpeza e desinfecção dos equipamentos, redes ou sistemas, um programa de monitorização e tratamento preventivo ou corretivo da água, um programa de vigilância da saúde dos trabalhadores com risco de exposição profissional e um sistema de registro de todas as atividades e ocorrências, medidas de controle adotadas e resultados obtidos das análises efetuadas.
Falando agora da instrução dos pedidos de licenciamento do regime ordinário. Como lhes disse no início, no portal da ERSE existe um documento onde podem consultar de forma prévia ao pedido de licenciamento para que nada falhe quando forem submeter. Trata-se de uma ficha de controlo, em tudo idêntica à usada pelos técnicos da ERSE e que lhes diz basicamente aquilo que podemos encontrar neste slide. Nesta apresentação falaremos apenas no que respeita às áreas técnicas, às instalações técnicas da AVAC e de gases medicinais. O que se pretende com os elementos instrutórios das instalações mecânicas? Muito simples. Telas finais dos projetos de especialidade da AVAC e gases medicinais. E as telas finais não são só os desenhos, estamos a falar de peças escritas e desenhadas. Obviamente que estes elementos só são válidos quando apresentados com o termo de responsabilidade do técnico e declaração de ordem profissional, atestando as competências do mesmo para o ato. Devem incluir o mesmo que os projetos de execução, ou seja, descrição dos sistemas e todos os desenhos necessários à compreensão e análise do sistema, como esquemas de princípio, tudo o que for necessário. Quando se trata de uma zona de um edifício, mas que partilhe sistemas técnicos com o edifício principal ou com outro edifício, deve ser sempre possível avaliar toda a instalação e não apenas o local em apreço, em licenciamento. Passando agora às novidades das portarias. Tal como anteriormente, todas as portarias têm requisitos comuns e não houve mudanças neste campo, com exceção de duas coisas. Todas as entidades devem realizar a avaliação simplificada anual à qualidade do ar interior, nas condições expressas na legislação em vigor, e apresentá-la junto da ERSE e da IGAS. As instalações sanitárias devem estar em conformidade com a legislação em vigor no sistema de certificação energética. Em relação à extração de ar, aparece-nos sempre a mesma questão e sim, a extração das instalações sanitárias pode ser a mesma das salas de sujos, não podem juntar a extração de zonas limpas com zonas sujas. Todas as unidades de tratamentar e de tratamentar novo devem estar equipadas com pré-filtragem e filtragem. A eficiência dos filtros varia de portaria para portaria, o que devem consultá-las para cada caso específico. As portarias passam a recomendar a utilização de UTAs e unidades de tratamentar e unidades de tratamentar novo com certificado de construção higiênica. É uma recomendação, não uma obrigatoriedade, mas a verdade é que, podendo, não devem hesitar no momento de optar por uma unidade com esta certificação em detrimento de outra não certificada. A qualidade de construção e de acabamento, aliada à maior facilidade de realizar as operações de manutenção, só lhes trará vantagem a curto, médio e longo prazo. Em relação ao ponto a negrito neste slide, foi inserido nas portarias no sentido de permitir aos estabelecimentos em funcionamento que se encontram em locais de dimensão muito limitada que se conformem ao máximo sem verem comprometida a continuidade da sua atividade, sempre com qualidade e segurança. Mas notem que o legislador não quer, com isto, dizer que a instalação de sistemas mistos, a expansão direta e permuta ar-água é o caminho. É exatamente o contrário. Em unidades de maior complexidade, o que devem instalar são sistemas de permuta térmica ar-água. Ponto. Finalmente, e muito rapidamente, vamos passar pelas portarias que sofreram alterações nas instalações técnicas uma a uma. No caso das clínicas e consultórios médicos, aparece o ponto 4, como forma de garantir que também os estabelecimentos mais pequenos passam a ter preocupações acrescidas com a qualidade do ar. Ou seja, têm no máximo 4 gabinetes de consulta e 4 compartimentos de apoio, devem basicamente assegurar o cumprimento do sistema de certificação energética e demonstrar que a qualidade do ar interior se encontra assegurada. Estão abrangidos pela possibilidade de instalação de sistemas de expansão direta, mas os restantes parâmetros têm de estar assegurados. Dispõem de exames endoscópicos ou pequena cirurgia, o sistema a instalar é obrigatoriamente de permuta térmica ar-água. A expansão direta fica automaticamente excluída. As novidades desta portaria são a inclusão da sala de pequena cirurgia, sala de prova de esforço e sala de tratamentos. Podemos também abordar já uma alteração que foi transversal a todas as portarias. Trata-se da clarificação, finalmente, do que significa privativo e específico. Portanto, UTA privativa quer dizer dedicada a um único compartimento. UTA específica quer dizer que pode ser utilizada para tratamento do ar de um conjunto de compartimentos ou de um serviço. No caso das unidades de medicina física e reabilitação, temos novamente uma exceção idêntica das clínicas e consultórios médicos e depois aparecem requisitos para as boxes de tratamento, para os gabinetes de consulta e para as salas de parafina, parafã e calor úmido.
No caso do ginásio terapêutico, sala de exercício clínico e intervenção de grupo, esta sala de exercício clínico e intervenção de grupo associada à nova tipologia de fisioterapia, passa a ser possível recorrer a ventilador convetor a unidades de indução, quando até agora era obrigatório o uso de uma unidade de tratamento privativo. Uma das alterações mais com a possibilidade de finalmente podermos tratar as ressonâncias magnéticas também com ventilador convetores ou unidades de indução. Antigamente tínhamos a obrigatoriedade de utilizar as unidades de tratamento de ar privativas. No caso da angiografia, foi apenas clarificado o termo privativo. Nas unidades de diálise, desaparecem a sala de colocação de catéteres, a sala de isolamento e passam a estar definidos requisitos apenas para as salas de pensos, salas de hemodiálise e depósitos de medicamentos. Tal como acontecia antes, os depósitos de medicamentos, pela sua particularidade, podem ser servidos por unidades de expansão direta. No restante, não se esqueçam, sempre equipamentos de permuta térmica à água, ou seja, apenas o depósito de medicamentos pode ser servido por expansão direta. No caso das unidades de medicina nuclear, a maior novidade é a inclusão da nota 3, referente às câmaras de fluxo laminar, com admissão e utilização de ar privativos. Recomenda-se também que os compartimentos em que estas se inserem estejam de acordo com as PICs, com a classificação mínima de D. Nas unidades de radiooncologia é clarificado o conceito de privativo específico, em conformidade com as restantes portarias, e são inseridos requisitos mínimos para os gabinetes de consulta. Nos laboratórios de genética é agora possível recorrer a sistemas de climatização que não sejam de permuta térmica à água, desde que se mostre assegurado o cumprimento da norma NPN 378. Desaparece também a necessidade de assegurar uma pressão diferencial negativa de pelo menos 30 pascal, passando as entidades a ter de assegurar apenas condições de subpressão. Como é evidente, terão sempre de dispor de ensaios demonstrativos do cumprimento destas condições. Tal como nos laboratórios de genética, desaparece a referência ao valor de pressão diferencial para os laboratórios, neste caso os laboratórios de anatomia patológica, desaparece o valor de pressão diferencial para os laboratórios de segurança nível 1 e 2, ou seja, a esmagadora maioria dos laboratórios que encontramos em Portugal. No que respeita aos níveis de segurança biológica 3 e 4, ficaram claros os valores de pressão diferencial que se pretendem para as antecâmaras e para os laboratórios. Tal como na genética, podem ser utilizados sistemas de expansão direta, desde que seja demonstrado o cumprimento da norma NPN 378 e os restantes parâmetros de funcionamento no que concerne à qualidade do ar interior, insuflação e extração. Nas unidades de cirurgia de ambulatório aparecem a sala de pequena cirurgia e exames endoscópicos integradas no serviço de consulta externa. Os requisitos de funcionamento são os mesmos que podem encontrar nas outras tipologias de atividade, em que os comprimentos aparecem referidos, ou seja, foram criados de forma transversal. Ainda na cirurgia de ambulatório, temos novamente a clarificação dos conceitos privativo e específico. São pela primeira vez definidos valores mínimos de pressão diferencial para as salas de operações e é incluída também a referência aos tetos de fluxo laminar. Sobre esta temática, chama a atenção que todos os compartimentos em que estão previstas condições de sub ou sobrepressão, ou seja, pressão negativa ou positiva, estão para trabalhar de portas fechadas. É comum encontrarmos serviços de processamento de dispositivos médicos, unidades de cuidados anestésicos, etc., a funcionar de portas abertas. Ora, portas abertas é igual a equilíbrio de pressões e, portanto, é igual a inexistência de condições de pressão positiva ou negativa. As portas são para estar fechadas. Em relação à insuflação de ar, ainda é a opção das entidades decidir de que forma o querem fazer nas salas de operações, sendo que é nosso entendimento que devem optar pelos tetos de fluxo laminar sempre que tal se mostre tecnicamente possível e não comprometa, por exemplo, as distâncias de segurança que se encontram previstas nas regras técnicas das instalações elétricas de baixa tensão, uma vez que estes equipamentos reduzem muitas vezes os pés direitos abaixo do nível legal de 3 metros. A maior e mais significativa alteração à portaria de cirurgia de ambulatório e das unidades de internamento diz respeito, curiosamente, às instalações elétricas, mas tem impacto muito significativo no comportamento do sistema AVAR. Existe agora a necessidade expressa de, em caso de falha de energia elétrica, o setor socorrido ter de garantir o funcionamento da ventilação nas salas de operações, nas CPAs, nos recobros,
nos quartos de isolamento e nas unidades de cuidados intensivos, garantindo assim a alimentação elétrica para as indispensáveis condições de renovação do ar e manutenção dos gradientes de pressão entre esses compartimentos e os compartimentos contíguos. Nas unidades de internamento aparecem, tal como nas unidades de cirurgia de ambulatório, a sala de pequena cirurgia e exames endoscópicos, integrados no serviço de consulta externa, bem como os requisitos dos gabinetes de consulta. No caso das salas de operações, o CPA e salas de recuperação, além da uniformização dos conceitos privativos específicos, não há novidades a assinalar. Pensamos aqui que, por lápis, deixaram de constar os requisitos para as unidades de cuidados intermédios, aparecem apenas os requisitos para as unidades de cuidados intensivos, sendo que, por esse motivo, recomendamos para já que continuem a seguir como indicação os requisitos para as unidades de cuidados intermédios que constavam da Portaria 290 de 2012, que, entretanto, foi revogada. Por fim, nas unidades de internamento, temos agora os requisitos bem definidos para a sala de citostáticos, preparação de estéreis e de nutrição parentérica. Notem que no caso da unidade de expor de produção de citostáticos e de não existirem câmaras de fluxo laminar do tipo 3, ou seja, isoladores, devem garantir que o ventilador de extração se encontra em funcionamento permanente. A sua desativação pode acontecer apenas quando se preveja que o laboratório esteja fora de serviço por largos períodos de tempo. Passando agora para os gases medicinais, as mudanças são poucas, mas pelo menos uma delas é bastante significativa para muitas unidades de cirurgia de ambulatório e unidades de internamento com bloco operatório. Os prestadores com quem contactamos vinham desde já há algum tempo a reportar que não utilizavam o protóxido de azoto e que a obrigação de manter uma central com 3 fontes que nunca eram utilizadas servia apenas como mais uma despesa e já não trazia qualquer mais-valia às entidades. Por esse motivo, o protóxido de azoto passa a ser exigível apenas quando não seja utilizado outro tipo de anestésico. De qualquer forma, notem que no caso de pretenderem vir a usar no futuro o protóxido de azoto, a redistribuição tem de existir. A utilização de balas portáteis não é permitida. Com o dióxido de carbono temos uma situação semelhante, ou seja, nas unidades em que sejam desenvolvidas técnicas em que o mesmo é utilizado, nos exames endoscópicos, por exemplo, não é permitida a utilização de balas portáteis. O prestador deve assegurar sempre a instalação de rede de distribuição até às tomadas. Os últimos 3 slides desta apresentação servem apenas para fazer um apanhado muito rápido do número de tomadas que devem existir em cada compartimento, não sendo necessário olharmos para eles de forma exaustiva. Portanto, podemos observar aqui o número mínimo de tomadas para as clínicas e consultórios médicos, para as unidades de medicina física e reabilitação, para as unidades de radiologia, para as unidades de medicina nuclear e unidades de radiontologia. As restantes tipologias mantêm-se sem alterações, além das que falamos para o protóxido de azoto e para o dióxido de carbono. E concluo assim a minha apresentação. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Muito obrigado, Nuno, pela tua apresentação, muito técnica, como eu disse no início, e, portanto, com objetivos muito específicos relativamente a estas questões. Vamos, então, abrir um período de perguntas e respostas para que quem nos esteja a acompanhar nas redes sociais pode colocar as questões através da caixa de comentários que se encontra do vosso lado, que está frente ao ecrã do vosso lado direito, ou por debaixo do ecrã na plataforma do LinkedIn e do YouTube. Portanto, eu pedia que, caso fosse possível e já tivéssemos algumas questões, que as pudéssemos colocar na emissão. Temos uma questão de Gabriel Correia, que diz que vai abrir uma clínica dentária e médica e gostaria de saber se a extração de ar nos gabinetes médicos pode ser com entrada e saída de ar ou se tem que ser com filtro de partículas ou basta ter janela de abrir. Ora bem, dou a mesma resposta que dou a este tipo de perguntas, chega-nos muitas vezes. Para avaliarmos as necessidades de um qualquer estabelecimento,
não basta mandar a pergunta para a ERSE, para eu ou o meu colega, engenheiro Manuel Couto, dizermos o que é preciso. O que devem fazer sempre os prestadores nestas situações é consultar um especialista na área que se desloque ao estabelecimento e que possa avaliar as reais necessidades do espaço. Pode ser necessário ter insuflação, pode bastar a extração, tem que ser um técnico com competências na área, que perceba aquilo que está a fazer, que chegue lá que chegue ao estabelecimento e possa avaliar as necessidades de cada um. Portanto, dizer-me não pode acontecer. Muito obrigado, Nuno. Essa é, de facto, uma questão que só nos locais físicos é que se pode aquilatar das dificuldades ou das vantagens que possam existir em termos físicos, estruturais e até da disposição de cada um dos estabelecimentos. Vamos à próxima questão. Manuel Batista Lopes, no que respeita ao sistema AVAC, gostaria de saber quais as alternativas quando existe a impossibilidade de instalar ar-condicionado na recepção. Aqui a pergunta não é muito clara, mas acho que há aqui algumas dúvidas relativamente ao que é o AVAC e o que é o ar-condicionado. O AVAC é o aquecimento, ventilação e ar-condicionado. É um conjunto de coisas que inclui o ar-condicionado. O ar-condicionado é aquilo que nós temos, a maioria de nós, já há habitações um bocadinho mais elaboradas, que já têm sistemas de renovação do ar, mas o ar-condicionado é aquilo que temos em casa e, basicamente, sendo o mais simplista possível e até assim um bocadinho ridículo, o ar-condicionado é uma ventoinha que faz quente e frio. Tem um filtrozito que filtra as partículas do ar, mas não faz mais do que aquecer ou arrefecer o compartimento. O sistema AVAC é um sistema muito mais complexo, que permite tratar o ar a insuflar nos compartimentos, que tira as impurezas do ar. Imaginemos um estabelecimento qualquer que está colocado junto de uma avenida muito movimentada em Lisboa ou no Porto, e este sistema tem a capacidade de retirar os poluentes, ou grande parte dos poluentes e das partículas que estão no ar, antes de insuflar no espaço. Portanto, a área da recepção é uma área que normalmente nas portarias não tem requisitos a nível das instalações AVAC. O ar-condicionado acaba por ser sempre agradável para manter o espaço quente ou frio. No entanto, mais uma vez, será necessário um técnico que avalie a instalação e que veja se é necessário criar ali condições de renovação do ar, porque a própria configuração do edifício pode a isso obrigar. Muito obrigado, Nuno. Tivemos mais essa questão e eu aproveito aqui para informar que a apresentação em PowerPoint do Nuno irá ficar disponível depois na página eletrónica da ERSE, no menu Eventos, submenu Fóruns 20 anos, 20 temas, e onde estão as informações de todos os fóruns que decorreram anteriormente. Podem visualizar os vídeos, e onde estará o vídeo da emissão de hoje, iremos também colocar o acesso ao PowerPoint. Sendo assim, vamos à próxima pergunta. Ana Barbosa é fisioterapeuta e tem como objetivo comprar uma loja para poder abrir uma unidade de saúde. A loja, que está em perspectiva dentro de um centro comercial, no entanto, não tem janelas. Tal facto levanta-me algum problema, pode ser impeditivo? No que diz respeito às instalações de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, não, mas do ponto de vista da higiene e segurança no trabalho, se calhar pode trazer alguns problemas pelo facto de não ter luz natural, mas isso já é uma questão que me ultrapassa um bocadinho e eu não sei responder. E este não é o fórum nessa perspectiva, mas em termos de AVAC, chamando um especialista ao local, poderá fazer essa avaliação. Passamos para uma próxima questão. João Antunes. Numa clínica com um consultório só de medicina geral familiar e um de 10 metros quadrados para análises clínicos, num total de 63 metros quadrados,
Sou obrigado a colocar aparelho de ventilação denominado AVAC em todos os compartimentos? Não, esta questão é aquela que falámos no primeiro slide quando entramos nas novidades das portarias. Parece encaixar-se naquele ponto que foi inserido na portaria das clínicas e consultórios médicos. Portanto, o que vai ter que garantir é que estão assegurados os parâmetros do sistema de certificação energética e de qualidade do ar interior. E o técnico que contratar para instalar este sistema poderá recorrer a um sistema alternativo, desde que garanta o cumprimento dessas condições. Portanto, aqui, neste caso, pela descrição que é feita, dá-me a entender que muito provavelmente será um sistema muito mais simples, sem necessidade de recorrer a unidades de tratamento de ar e equipamentos dessa dimensão. Obrigado. Temos mais outra questão. Estamos na altura das perguntas e respostas. Se quiser colocar perguntas à ERS para que o nosso colega Nuno Almeida consiga responder dentro das suas competências, consiga responder, podem utilizar a caixa de comentários que está em baixo da emissão ou ao lado em algumas das plataformas. Vamos à próxima questão. Ainda não está disponível. Eu aproveito, entretanto, entre chegarem ou não chegarem as questões, para mostrar a página da internet da ERS e onde se encontram os vídeos dos eventos interiores. No menu de topo, clicar em eventos, depois fórum 20 anos, 20 temas, e na explicação já temos aqui o agendamento para o próximo dia 17, que será os requisitos técnicos de instalações e equipamentos elétricos da Unidade de Saúde, mas no final desta página tem as formas de participação, tem a repetição do calendário dos próximos fóruns e depois tem os fóruns já emitidos. É aqui neste espaço em branco que irá ficar a gravação de hoje e que também irá ficar muito provavelmente o PowerPoint que foi hoje apresentado pelo Nuno. Vamos então à próxima pergunta. Jorge Florindo, portaria 99, gabinetes de medicina dentária, requisitos dos espaços, não é dada nenhuma definição. Qual é a base legislativa a que obedece o gabinete de dentista? É um gabinete médico em termos de renovação de ar, etc.? Não. O que tenho que fazer aqui é cumprir o que está no sistema de certificação energética, é consultar a legislação geral e é o que tenho que cumprir. Não tenho nenhum requisito extra, além daquilo que é exigido a qualquer outro estabelecimento. Já agora, se me permites, Vítor, aqui o arquiteto Jorge Florindo está a colocar aqui outra questão relativamente às especificações técnicas da ACSS. Isto já é uma questão antiga. As especificações técnicas da ACSS podem e devem ser seguidas sempre que as portarias não prevejam requisitos para determinado compartimento. Notem, contudo, que, não sendo publicadas em Diário da República, não são de utilização obrigatória. No entanto, também dizer que o que resultou deste grupo de trabalho em que a ERS participou foi uma aproximação bastante grande daquilo que existia na legislação, nas portarias aplicáveis antigamente só aos privados, àquilo que está nas especificações técnicas da ACSS. Tentou-se fazer um trabalho bastante grande de aproximação de requisitos. Ok, parece que não temos, estava aqui a tentar checar com os nossos colegas a questão dos bastidores, a Ana Leal e o Ricardo, a ver se haveria... Agora tem aqui só mais uma, Vítor, se me permites, então, eu olhei aqui para os comentários e já agora, que é do senhor Nuno Couto. Ele tem duas, qual é? Da Unidade de Cuidados Intensivos? A primeira diz respeito à recirculação de ar nos cuidados intensivos. Sim, a nova portaria permite a recirculação, portanto pode fazer recirculação. Eu vou exibir a pergunta. Apenas quanto à componente de unidades de cuidados intensivos, a portaria refere a possibilidade de recircular, ao passo que a portaria revogada por esta não o permite. Era isto.
Muito bem, Nuno, muito obrigado pela tua apresentação, obrigado a todos os participantes pelas questões que foram colacadas. Só relembrar que este Fórum 20 anos, 20 temas possui uma página da internet, dentro da página reguladora, onde todos podem acompanhar a programação. O próximo fórum é no próximo dia 17 de setembro. Vamos também falar sobre requisitos técnicos, em particular sobre instalações e equipamentos elétricos nas unidades de saúde. A todos que nos estiveram a ver, o nosso muito obrigado pela vossa presença.